Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Campani. Estamos aqui então numa videoaula para estudar as propriedades das funções, ok? A primeira coisa que a gente queria falar é sobre continuidade de uma função, tá? O que é essa propriedade de uma função ser contínua, né? A ideia de uma função ser contínua é a ideia de que no mundo real as coisas acontecem sem pulos, sem saltos, sem quebras, né? Tudo é contínuo, tudo é suave, né? As mudanças que ocorrem são sempre suaves, né? Então, ser contínuo é não ter quebra, pulos, descontinuidades, ser então suave. Como isso aparece numa função e como ela pode ser classificada então como contínua, né? Então, por exemplo, vamos apresentar esse assunto através de exemplos, né? O primeiro exemplo é esse primeiro gráfico aqui, né? Observem que essa função, ela não apresenta nenhuma descontinuidade, ela não apresenta pulos, ela não apresenta quebras, né? Ela não apresenta furos, né? Então, essa função que tem esse gráfico aqui é com certeza uma função que apresenta continuidade em todos os valores x do domínio, né? Porque é uma função suave, sem quebras ou pulos. Vamos para o segundo exemplo, que é esse aqui, né? Neste caso, é o mesmo gráfico da anterior, só que num ponto A ali, né? O que aparece aqui é o valor da função para esse ponto A, para esse x igual a A. O que aparece aqui é um furo e um ponto lá em cima, ó, em f de A. Então, o que acontece é que essa função aqui, ela se comporta para todo o conjunto R, para todo o domínio, como essa anterior, que era contínua, né? Só que essa aqui apresenta uma descontinuidade removível em x igual a A. Só no ponto x igual a A que ela não é suave, que ela dá esse salto, né? O valor que deveria estar aqui, né? Aqui tem um buraco, ele vai lá para cima. Só esse ponto aí, né? Então isso é uma descontinuidade removível em x igual a A. O terceiro exemplo também é uma descontinuidade removível, só que é um pouco diferente, porque tanto no primeiro caso a função está definida para todo o domínio, para todo R, né? Melhor dizendo, para todo R. Aqui também, a função está definida para todo R, inclusive para x igual a A, onde ela vale esse valor que está aqui, ó, ok? A função simplesmente salta para cá, mas ela continua definida no ponto x igual a A. Esse tipo de descontinuidade removível que é apresentado aqui no terceiro gráfico é um tipo de descontinuidade em que a função não está definida no ponto x igual a. Ela apresenta ali no gráfico um furo, um buraco, né? Ali a função não está definida. Então é um segundo tipo de descontinuidade removível, né? O quarto exemplo de descontinuidade é a descontinuidade de pulo ou descontinuidade de salto, em que a função apresenta essa característica aqui, né? A função vem vindo suavemente e no ponto x igual a A, ela dá um salto, né? E depois continua suavemente. É como se tivesse um degrau, né? Um degrau ali, um pulo, um salto, né? Então, essa função é contínua em todo domínio, mas apresenta essa descontinuidade de pulo ou salto no ponto x igual a A. E o último exemplo de descontinuidade é a descontinuidade infinita, né? Em que a função apresenta uma assíntota vertical passando por x igual a A. Então, essa reta vertical que passa em x igual a A, o que acontece é que a função ela se aproxima, ao se aproximar de A por um lado, pelo lado direito, ela tende a mais infinito. Ao se aproximar de A pelo lado esquerdo, ela tende a menos infinito. Então não importa, ela pode tender a mais infinito de um lado, menos infinito do outro, a mais infinito dos dois lados, a menos infinito dos dois lados. Não importa. O que importa é que a função não está definida, ela não está definida em x igual a A. X igual a não pertence ao domínio da função, tá?
E esse tipo de coisa em que apresenta essa característica que a gente já sabe, se chama assíntota vertical, isso é uma descontinuidade infinita. Bem, outra propriedade que a gente tem que estudar é a ideia de funções limitadas, né? A melhor forma de entender a função limitada é entender através de um gráfico, né? Então, vamos ver aqui esse primeiro caso aqui, né? Em que acontece isso aqui, né? Muito bem. Essa função, a gente tem que olhar lá a imagem, né? Quando a gente fala em função limitada, a gente fala no valor da função. Então a gente tem que olhar lá a imagem, tem que olhar as projeções da função lá no eixo y. Existe um menor ou um maior valor para a função nesse primeiro gráfico? Não, porque aqui ela tem uma assíntota que vai para mais infinito, então todos os valores para cá até o mais infinito pertencem, e aqui ela tem assíntotas para menos infinito, então todos os valores até menos infinito também pertencem à imagem, então ela não tem um maior valor nem um menor valor. A gente diz nesse caso que ela não é limitada superiormente e que ela não é limitada inferiormente. Vamos para o segundo caso. No segundo caso, nós temos uma função, né? Claramente, ela não é limitada superiormente, porque ela tende para mais infinito, né? Tanto quando o x vai para menos infinito, tende para mais infinito. Quando o x vai para mais infinito, tende para mais infinito, né? Mas ela é limitada inferiormente, porque ela tem um menor valor, que é esse valor aqui, ó, essa projeção aqui no eixo y, né? Ela não tem, veja que a função, a imagem da função não contém os valores abaixo desse ponto aqui, né? Que é essa projeção, né? Então a gente diz que essa função não é limitada superiormente, mas é limitada inferiormente. Aqui é o outro caso, né? Então aqui claramente ela não é limitada inferiormente, mas é limitada superiormente porque ela tem um maior valor, né? E finalmente o último, quarto e último caso é a chamada função limitada, porque ela é limitada tanto superiormente quanto inferiormente, como a gente pode observar então nesse gráfico. Bom, um outro assunto que nós temos que estudar é a simetria, que é uma outra propriedade das funções, tá? O que caracteriza a simetria, ela pode ser tanto caracterizada algebricamente quanto graficamente, né? Então vamos ver o que é a simetria. Começando então pelo primeiro tipo de simetria, que é a simetria com relação ao eixo y. Na simetria em relação ao eixo y, a função apresenta a simetria em relação ao eixo y, ou seja, é como se o eixo y fosse um espelho. A função parece refletida do outro lado, ou seja, cada ponto deste lado, né, está à mesma distância do eixo y do ponto equivalente do outro lado. Ou seja, o ponto xy existe desse outro lado como menos xy, né? E o exemplo de função que tem essa simetria é a função f de x igual a x ao quadrado. Ok? Como é que a gente pode provar algebricamente que uma função ela apresenta essa simetria em relação ao eixo y? Basta que os valores da função para menos x sejam idênticos aos valores da função para x. Então basta aplicar essa operação algebricamente, trocar o sinal do argumento e verificar que a função mantém o seu valor, tá? Para provar que ela apresenta essa simetria em relação ao eixo y, e funções que apresentam essa propriedade são chamadas de funções pares. Simetria em relação ao eixo x, tá? Seria aquela x igual a y ao quadrado. É a mesma coisa, só que em relação ao eixo x. Obviamente, esse gráfico não passa no teste da reta vertical, portanto, essa simetria corresponde a uma relação que não é uma função. Simetria em relação à origem, né? Na simetria em relação à origem, todo ponto é simétrico em relação à origem a um ponto do outro lado. Então, o ponto xy aqui tem que existir do outro lado aqui da origem um ponto menos x menos y.
É a origem que dá a simetria. Todos os pontos são simétricos em relação à origem, né? Isso circularmente. Todo ponto que está aqui está do outro lado em relação à origem, né? Um exemplo, então, de uma função desse tipo é a função f de x igual a x ao cubo, né? Também podemos verificar se funções, algebricamente, se uma função apresenta simetria em relação à origem, né? Trocando o sinal do argumento e verificando que troca o sinal da função, né? Então, se eu troco o x por menos x, a função ela muda para menos f de x, né? Bom, funções que apresentam esta propriedade de ter essa simetria, né, são chamadas de funções ímpares. Bom, agora nós vamos mostrar como é que a gente pode algebricamente verificar que uma função ela apresenta aquelas simetrias, que ela é par ou ímpar. Vamos começar aqui, né, então com essa função, vamos dar como exemplo essa função a aqui, né, e mostrar que ela é uma função par, que ela apresenta simetria em relação ao eixo x, né, a função f de x igual a x ao quadrado menos 3. Tá? Então, como é que se prova isso? Bom, algebricamente, a gente tem que verificar que, ao trocar o sinal do x, a função permanece com o mesmo sinal. Então, é isso que nós fazemos. Né? Aplicamos o sinal negativo no x, e a definição da função, que era x ao quadrado menos 3, fica menos x ao quadrado menos 3. A gente sabe que qualquer número negativo elevado a um expoente par resulta no próprio número elevado ao expoente. Então, menos x ao quadrado é menos que x ao quadrado. Então, isso aqui resulta, né, porque o expoente é par. Isso resulta, então, em x ao quadrado menos 3, que é a própria função f de x. Então, nós iniciamos com f de menos x, chegamos em f de x. Isso prova, então, que essa função é par e que ela apresenta simetria em relação ao eixo y. Bem, nós precisamos definir formalmente o que é uma assíntota horizontal e uma assíntota vertical. Então, essas definições estão nesse quadro, né? O livro que eu estou usando agora nesse momento é esse livro aqui, né? Livro do Demana, de pré-cálculo, né? Vocês podem dar uma olhada nessas definições lá no livro, né? Então, primeira definição de assíntota horizontal, então a reta y é igual a b. É uma assíntota horizontal do gráfico da função y igual a f de x, tá? Se f de x se aproxima do limite b quando x tende a mais infinito ou a menos infinito, né? Usando notação de limites, tá? Limite de x se aproxima, tendendo a menos infinito de f de x é igual a b, ou limite com x tendendo a mais infinito de f de x é igual a b, ok? A segunda definição é a definição de assíntota vertical, tá? A reta x igual a é uma assíntota vertical do gráfico da função y igual a f de x se f de x tende a mais infinito ou a menos infinito quando x se aproxima tanto pela esquerda quanto pela direita de um número a, né? Daquele número a. Então, a notação de limites, que a gente já deu, né? Limite x se aproximando de a pela esquerda de f de x é mais ou menos infinito, e limite x se aproximando de a pela direita de f de x é mais ou menos infinito. É importante que a gente entenda, faça a análise do comportamento das funções nos extremos do eixo x, tá? E que a gente consiga compreender isso em termos, numa função racional, em termos dos graus dos polinômios do numerador e denominador. Tá? Os 4 exemplos que a gente vai apresentar são esses aí, né? O exemplo A, y igual a 3x sobre x ao quadrado mais 1. Exemplo B, y igual a 3x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. O C, y igual a 3x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1. E o D, y igual a 3x na quarta sobre x ao quadrado mais 1. Bem, o que caracteriza esses 4 casos? Bem, vamos por partes. Primeiro, o caso A, tá? O grau do polinômio do numerador é menor que o grau do polinômio do denominador. Nós temos no numerador um polinômio de grau 1 e no denominador um polinômio de grau 2. Tá? O segundo caso, os polinômios do numerador e denominador têm graus iguais. Os casos C e D, tá? Tanto o C quanto o D, o polinômio do numerador tem um grau maior que o polinômio do denominador.
Mas, no caso do C, a diferença de grau entre os polinômios do numerador e do denominador, que é 3 menos 2, dá 1, é ímpar. E no caso D, é 4 menos 2, dá 2, é par. Então, esses 4, tá, eles mais ou menos, eles correspondem a todas as possibilidades que vocês vão ter quando precisarem fazer essa análise do comportamento nos extremos do eixo X. Tá? O que acontece com o gráfico das funções nesses 4 casos? Então, vamos lá. O primeiro caso, tá, é o caso em que a função, ops, onde é que está? Aqui. Esse primeiro caso aqui, né, é o caso em que a função tem o polinômio denominador, o grau do polinômio denominador é maior que o polinômio do numerador. E neste caso, é o caso deste gráfico aqui, ó, o último. Observem o gráfico do último. Observe o que acontece. Tanto o limite para mais infinito quanto o limite para menos infinito tende a zero. E isso estabelece uma assíntota horizontal sobre o eixo x, certo? Então, esse é o caso em que o grau do polinômio do denominador é maior que o grau do polinômio do numerador. Tá? Depois nós temos esse caso aqui, em que os graus são iguais. Né? Os dois têm grau 2. O gráfico corresponde a esse aqui. Ó. Então, o que acontece aqui, nós temos tanto a assíntota, tanto o limite para mais infinito quanto para menos infinito, indo para um limite. Tá? Existe um valor limitado. Né? Que é o que aparece aqui, nesse gráfico. Né? É esse valor aqui. Ou seja, estabelece uma assíntota horizontal naquele valor que está aqui, ó, que é o valor do limite. Tá? O terceiro caso é aquele em que o grau do numerador é maior que o grau do denominador, mas a diferença é ímpar, ok? É ímpar. Então, o que acontece? Nós temos esse caso aqui. Nós temos um caso em que o limite, por um lado, vai para mais infinito, não tem assíntota, aí nesse caso não tem assíntota. Por um lado, o limite vai para mais infinito, para o outro lado, o limite vai para menos infinito. Pode ser trocado, poderia ter sido para mais infinito e para menos infinito, e para menos infinito e para mais infinito. Né? Poderia ter sido trocado. Mas a ideia é que se um lado vai para mais infinito, o outro lado vai para menos infinito, né? Tendendo ao x tendendo a mais infinito ou a menos infinito, né? E dá esse gráfico aí. Tá? E o último caso, né, em que o polinômio do numerador tem grau maior que o polinômio do denominador, mas a diferença dos dois, 4 menos 2 dá 2, né, é par, né, vale para qualquer caso desse que seja par, é esse caso aqui. Né? Então, ambos vão para ambos os lados, tanto para o lado do mais infinito quanto do menos infinito, ambos vão para mais infinito. Né? Então, o limite lá no mais infinito e no menos infinito é mais infinito, que é esse gráfico aqui, o primeiro que aparece aqui. Bom, pessoal, então, essa aula era isso, tá? Um abraço para vocês. Tchau!